o seu santo nome. Diga eu sou da criação do Senhor que adora Ele. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Você é da criação de Deus que reconhece e adora ao Senhor. Nós nos reunimos como igreja e nos apegamos à presença do Senhor. É a presença do Senhor que alegra o nosso coração. E quando nos alegramos em Deus, quando nos apegamos ao Senhor, sabe o que Deus realiza em nós? Feitos inacreditáveis. Em nós, eu sempre falo isso, e através de nós. Você está começando esse novo ano, irmãos, e você vai começar esse novo ano, Deus realizando feitos extraordinários através da sua vida, através das suas ações. Pessoas vão ser tocadas e avivadas por causa de você, que você busca o reino de Deus, que você se aproxima do Senhor, tanto no seu trabalho, na sua vizinhança. Aqueles que te cercam verão a glória de Deus, porque você tem prazer de estar com o Senhor, você tem prazer de servir a Ele. Quem tem prazer de servir a Deus? Será que você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor? Você não imagina, meu irmão, que Deus preparou. Coisas maiores virão. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, diga. Que Coisas maiores virão. Oh, nós cremos. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Isso. Diga para Ele: Senhor, a minha fé está em Ti. Diga para Ele: eu não vivo do que vejo. Diga para Ele: eu vivo do que creio. Diga: eu sei que o Senhor está comigo. Diga: eu sei que o Senhor é aquele que não me desampara. A tua palavra diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Levante as suas mãos diante dele. Diga para ele: eu confio. Diga para ele: eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Nós cremos em ti, Senhor. Aleluia. Eu creio em Deus. Diga para ele: eu creio, Senhor. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio, eu creio. Nós cremos em ti, Senhor. Eu creio em Deus. A minha fé está em ti. A minha vida em tuas mãos está, Senhor. Nós cremos. Levante a sua voz, diga: eu creio em Deus. Eu creio que coisas maiores virão. Nós estamos diante do Senhor. Fale ao nosso coração nesse primeiro domingo desse ano, Senhor. Manifeste a tua virtude, manifeste a tua glória no nosso meio, Jesus. Peça para Ele que Ele possa estar surpreendendo você hoje.
que venha aquela mensagem que venha encaixar no mais íntimo do seu coração, porque como os irmãos estavam ministrando hoje aqui, Senhor, coisas maiores virão. Você não imagina o que Deus irá fazer. O plano de Deus, como diz em Deuteronômio, é para te fazer bem no final. Até o deserto é para te fazer bem. Pense, até o Senhor Jesus precisou ficar 40 dias e 40 noites no deserto, para que depois os anjos viessem e o servissem. O grande apóstolo Paulo, até chegar em Roma e pregar com paz, ele passou por tempestades, ele passou por naufrágios, ele passou pela serpente, mas ele chegou em Roma. Você vai notar que toda a vida do cristão genuíno, do povo de Deus, ela é através de processos, lutas e dificuldades, mas no final tem a vitória. O nosso fim vai ser abençoado. Aleluia. Vem, Senhor, vem, eu te peço hoje, Pai. Vem, Maranata. Se tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo, que seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado hoje com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece. O Espírito Santo é Ele que nos guia a toda a boa verdade, é Ele que nos lembra de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Fale isso para Jesus. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Esse ano, como está profetizado aqui em cima desse altar, levanta a mão aqui para esse altar. Esse ano vai ser um ano de muitas fontes, e todas elas virão de cima do altar. Vai ser um ano de muitas palmeiras, vai ser muito descanso. A Bíblia diz que essas 12 fontes e essas 70 palmeiras, elas foram preparadas por Deus, sabe quando? Depois das águas amargas. Deus provou o povo dele em águas amargas, mas eles caminharam só um pouquinho mais ali na frente. Eles chegaram a Elim, exatamente esse é o nome, Elim, e diz que tinha 12 fontes de águas doces e 70 palmeiras. Quem sabe para muitos de nós 2023 foi amargo, mas 2024 vai ser de muita fonte doce, vai ser de 70 palmeiras. Agora nós precisamos entender uma coisa, levante as mãos para o céu e entenda isso, que essas 70 palmeiras e essas 12 fontes estavam no deserto. Essas 70 palmeiras estavam no deserto. Ou seja, no meio da sua luta, Deus vai preparar um lugar de refúgio. Deus sabe onde Ele guia o povo dele. Deus sabe onde Ele leva o povo dele. Deus sabe onde Ele está trabalhando comigo e com você para nos levar. Aleluia. Esse ano vai ser sobrenatural. Estamos, ó Deus, aqui nesse primeiro domingo, crendo que mais uma vez o Senhor vai comparecer, mais uma vez o Senhor vai fazer coisas grandes. Então levante as tuas mãos aos céus e declare que coisas maiores virão. Que coisas maiores virão. Sim, Senhor. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Erga a sua voz e declare isso. Que coisas maiores virão. Sim, mestre. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. De novo, levante as tuas mãos, coisas. Que coisas maiores virão. Esse ano vai ser abençoado. Milagres acontecerão. Vai ser maravilhoso esse ano. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia, cante. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Sim, Senhor. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Sim. O justo mendigar, mesmo assim, eu confiarei em Ti. De novo essa parte. Cante.
Pode o fruto da oliveira ou justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Erga as tuas mãos. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Deus está estabilizando a sua vida. Tudo está voltando ao normal. Coisas maiores virão. Tudo está voltando ao normal. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aquela capela bonita, só com o pessoal aqui do louvor, vai lá. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Mais uma vez. Olha só que lindo. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Oh, glória! Você não imagina o que Deus irá fazer. Levante as mãos aqui para esse altar. Aleluia. Uma presença linda do Espírito Santo está aqui nesse lugar. A presença poderosa de Deus. O Deus que salva. O Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que prospera, o Deus que transforma, o Deus que modifica, está aqui nesse lugar. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Peça para Ele agora, fala conosco hoje, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. Aleluia. Segundo o que eles ministraram hoje nessa canção, Efésios 3:20, Deus nos dará além do que pedimos. Deus nos dará além do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele vai colocar em mim e em você, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. E é o que a tua palavra fala, e é o que nós estamos crendo. Você com as mãos erguidas aos céus, diga: Jesus, obrigado por essa manhã poderosa de transformação na tua presença. E aplauda bem forte aos céus. O mais forte que você pode é o Todo-Poderoso. Bem forte que é para Jesus. Aleluia. Parabéns. Vocês estão começando bem esse ano de 2024. Sentem, queridos, em nome de Jesus. É um prazer receber todos vocês aqui na casa do Senhor. Eu estou feliz demais que hoje o nosso culto das 7 horas da manhã foi igual ou até maior que esse culto aqui. Então foram 2 grandes multidões. Ontem nós tivemos aqui praticamente quase 2.000 pessoas na casa do Senhor. Ontem nós colocamos 4 níveis aqui de cadeira, enchemos de cadeira vermelha porque nós tivemos a nossa reunião ministerial. Então o pastor Michael, esse final de semana, eu estou batendo o recorde, vou pregar para 4.000 pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, e Deus está abençoando, mas isso vai ser pouco, porque até o final do ano vai passar aqui 5.000 pessoas para essa igreja, pessoal. Nós estamos com projetos, nós estamos focados para ganharmos bastante almas. Você sabe que ontem eu estava orando, eu cheguei a me quebrantar. Você sabe que quebrantamento é quando você chora, sabe? Você consegue sentir, e aí entra até aquela emoção junto. E eu senti aquele anseio por ganhar almas. Aquele anseio, sabe, por ganhar mais almas, ver as pessoas, sabe, se convertendo, as pessoas mudando o trajeto delas e se voltando a Deus, e é o que vai estar acontecendo em nome de Jesus. E você também vai ser um fator principal, né? Porque não é só o pastor Mike que pensa assim, eu quero que você também pense dessa maneira. Esse ano nós vamos ganhar muitas almas para Jesus em nome de Cristo. A nossa igreja vai avançar para cima do território inimigo, e nós vamos despovoar o inferno e vamos povoar o céu. Fale em voz alta: despovoar o inferno
povoar o céu. Amém? Em nome de Jesus. Então se consagre para isso. Eu tenho uma mensagem poderosa hoje. Eu acho que o pessoal já veio até. Eu andei comentando essa semana sobre o que o pastor Mike estaria pregando, sobre a questão a questão de você ter uma fórmula da alegria, ou a fórmula da felicidade, ou você aprender a fazer o bolo, né? Que você vai experimentar da verdadeira felicidade sobre a face da terra. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia Sagrada em Mateus no capítulo 5, mas antes de Mateus eu quero dar uma pequena introdução para todos vocês aqui. Em nome de Jesus, o que o mundo considera por felicidade? Porque a felicidade para Jesus, ela é muito diferente, o conceito de felicidade para o mundo. Para as pessoas lá fora, a felicidade está concentrada em algumas coisas, diga em voz alta comigo, externas. Então a felicidade para as pessoas lá fora, ela está concentrada em coisas. Exatamente, por exemplo, o dinheiro. Pastor, mas sem dinheiro a pessoa não sobrevive. Não, eu concordo com isso. Que você é uma pessoa que, se você não tem dinheiro, você não consegue comprar comida, não consegue comprar uma roupa, você não consegue fazer uma viagem com a sua família, você não consegue pagar um colégio melhor para o seu filho e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo 6, versículo 17, não é o que eu vou pregar, só vou fazer um comentário com você, pode colocar para eles na tela, que manda os ricos desse mundo que não sejam altivos e não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Quem já conheceu pessoa com muitas condições financeiras e não é feliz? Que tem pessoa que luta a vida toda para ter dinheiro. Quando a pessoa consegue conquistar, ainda está faltando algo. Por quê? Porque aquilo ali não é a totalidade da felicidade. Aquilo ali não é a totalidade que a pessoa tem, assim, agora com esse carro eu vou estar feliz, agora com esse apartamento eu vou estar feliz, agora com essa viagem eu vou ser feliz para sempre. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive eu conheço pessoas, de pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem dormir direito, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio até para se manter acordado. Então são pessoas assim que passam um perrengue e são extremamente ricas. E de vez em quando nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim, ó, se eu tivesse a riqueza que essa pessoa tem, eu seria feliz. Você nem sabe o que essa pessoa passa. Tem pessoas que têm muito sucesso sobre a face da terra financeiro e não são felizes. Por quê? Porque a felicidade não é somente o dinheiro. E lembrando vocês que o dinheiro é uma coisa, diga comigo, externa. O dinheiro é uma coisa o quê? Que pode proporcionar para você alguns períodos de alegria interna. Você escutou o que eu falei? Pode proporcionar para você períodos de alegria interna, porque ele é uma coisa externa que está produzindo. Não é uma alegria interna que vai fazer você ficar feliz. Não, é uma alegria externa que você está tendo aquilo, por um período você pode ser feliz, mas não vai te trazer a felicidade que Jesus quer te trazer. Outra coisa que os mundanos aí fora, eles têm por, vamos dizer assim, itens básicos para serem felizes, que é a aparência física. E nessa aparência física, irmão, as pessoas estão ficando até meio loucas, né? As pessoas estão fazendo plástica uma atrás da outra, e plástica. Não esqueça, olha para o pastor Mike aqui, se a sua vida for se você for se basear e se pautar só na aparência física, para ser uma pessoa feliz, você vai se dar mal, porque você vai ficar velho. Vai ficar ou não vai? E cadê o pessoal que já ficou velho? O pessoal já está mandando pintar a barba. Pessoal, pastor, tem que pintar a barba, está começando a ficar branca já a sua barba. Falei, caramba, eu estou ficando velho mesmo. Uns anos atrás ninguém mandava eu pintar a barba, irmão. Já estão mandando eu, você tem que pintar a barba. Falei, caramba, vamos pintar. Mas olha só o que eu quero falar a você. Quem já ouviu falar que o pessoal agora está fazendo a harmonização facial? Já viu? Tem umas, como diz meu amigo pastor Davi, que é demonização facial. A pessoa fica com cara de demônio, irmão. Irmão, você tem que ver, tem pessoa que quanto mais mexe, mais fede, irmão. A pessoa vai mexendo, e tem um que vai enfiando um negócio na boca, o beiço da pessoa já está desse tamanho assim. Agora fazer aquele biquinho para tirar foto na internet. E o pessoal, não, agora eu estou bonita, né? Você sabe que até aqueles caras que são conceito de beleza hoje, né? Os fisiculturistas, pega um fisiculturista, o mais velho, né? Aqueles que estão mais velhos. Você vai notar que o pessoal já não está do mesmo jeito, né? Você pega lá o Arnold Schwarzenegger, ele ficou velho ou não ficou, pessoal?
ficou, ele já é um senhor, claro que ele tem ele tem, vamos dizer assim, um corpo atlético e tudo pela idade dele, mas você vê que ele já não é mais o mesmo. Então tem gente que nessa correria, sabe da aparência física para se sentir feliz, ele corre atrás muitas vezes de tanta plástica. Eu até brinquei, eu falei que tem pessoa aí que o cirurgião plástico já até instalou uma catraca na cabeça. Chega lá, em vez de fazer mais uma cirurgia, só faz assim com a catraca. Tac, 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 tac. A pessoa hoje, ela está triste, ela está assim. Ela está feliz, ela está assim. Ela não está nem triste, nem feliz. Aí ele diz assim, doutor, abaixou um pouquinho mais. Vem cá que eu vou puxar na tua cabeça. Tac, 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 tac. Pastor, mas é errado fazer, mas estou falando você. Pode até fazer, mas não esqueça de uma coisa. Isso não é sinônimo de felicidade. Porque daqui a pouco você vai esticar até quando? Até o nariz está em cima da testa? Vai puxando o nariz, daqui a pouco vai estar em cima da testa, irmão. Então, dinheiro, aparência física, fama. A gente está vivendo um período que os jovens, eles ficam só, sabe, querendo like. Se a pessoa não tiver like, se a pessoa não tiver views, é views que fala, né? Se não tiver views, se a pessoa não tiver views, não tiver like, aí eu não sou feliz. Aí olha só quantos likes ele ganhou. Aí olha quantos views ele teve. Aí quantas curtidas eu tive. Aí não sei o quê. Aí eu quero ser famoso. Aí eu quero ser. Tem que tomar cuidado com isso. Se a sua felicidade se pauta nisso, daqui a pouco você vai colocar lá na internet, se sentindo triste. Não pode, irmão. Eu acho que eu nunca vi tanta exposição nas mídias sociais de tristeza. As pessoas, sabe, e outra coisa, deixa eu falar uma coisa, irmão. Esse negócio de exposição nas mídias sociais, as pessoas não colocam ali a realidade. As pessoas só colocam o que é bonito. O Mateuzinho, meu filho, quando eu vou botar ele na internet, eu boto a Catiane trocando a fraldinha dele? Não, eu boto ele com a roupinha bonitinha. E quando ele está com uma carinha bonita, eu não posto ele com aquela carinha assim, parece um velhinho assim. Quem já viu bebê que quando chora fica com cara de velho? Você já viu? É verdade ou não é? Quem tem bebê em casa? Ele é a coisa mais linda, dá vontade de morder, mas quando chora fica com cara de velho assim. Isso eu não posto. A mídia social é uma ilusão. Você vai colocar ali só o que é bonito. Não mostra o que é feio. Você já viu aquelas mulheres, irmão? Acho que coisa engraçada esse negócio. Você já viu, não sei se é do Japão, aquelas mulheres da China, que elas têm os dentes tudo meio torto, a cara dela assim parece uma bruxa. Aí ela começa a fazer a maquiagem, você já viu? Quem já viu? Elas põem um negócio assim, estica aqui, estica lá, faz um negócio e tal. Aí elas colocam assim na mídia social, elas falando. Tem uma na internet então que ela coloca assim, ela não tem nem dente na boca. Irmão, você imagina você casar com uma mulher dessa? Você casa, aí você tem lá a noite núpcias, no outro dia você acorda assim, ó, ai meu Deus do céu, pensa numa desse, mano. Bom, o que eu estou querendo dizer para você? Que as mídias sociais muitas vezes é uma ilusão. Muitas vezes as pessoas, elas dizem assim, ó, nossa, eu gostei dessa moça aqui, vou me encontrar. Pessoal que faz muito por, como é que fala o nome? Por chat, conhece as pessoas por mídia social, né? Conheceu pelo Instagram, aí marca o encontro, aí vou lá te conhecer. Daqui a pouco você começa a procurar a pessoa está na frente. Daqui a pouco a pessoa, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estou procurando uma moça aqui da internet. Aí a moça diz assim, sou eu. Não pode ser você, né? As pessoas, então, a mídia social, eles colocam um negócio ali de fama, mas é meio que ilusório o negócio. Então tem que tomar cuidado, se a sua alegria se pauta nesse negócio de quantos views e coisa, você está mal. Outra coisa, prazer carnal. As pessoas estão fazendo meio que um custe o que custar. As pessoas já não estão mais se aguentando só homem com mulher. Daqui a pouco é homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco o pessoal está fazendo até aquele pessoal de zoofilia, que é aquele negócio com bicho. E agora esses últimos dias, é a última do Satanás. Qual que é a última do Satanás? Diz que uma mulher se denominou ecossexual. Aí eu disse, não, o que é isso? A mulher ela vai casar com uma árvore. Não, você acha que não? Quem já viu isso aí na internet? A mulher vai casar com uma árvore. Você imagina uma pessoa um dia chegar aqui na igreja para mim e dizer assim, ó pastor, tudo bem? Queria que o senhor fizesse meu casamento. Falei, opa, beleza. Onde é que vai ser? Vai ser lá no bosque e tal. Aí eu vou. Chegar para fazer o casamento, oi, tudo bem? Cadê o seu marido? Ô, meu marido, essa árvore, que é a macieira. As pessoas elas estão ficando assim, a lelé da cuca. Mas isso tudo é por prazer carnal. As pessoas querem ter prazer, custe o que custar. Até crente, viu, irmão? Eu já vi pastor para cima e para baixo pregando aí que entre quatro paredes vale
Olha, vale tudo até o inferno. Escuta o que eu falei? Vale tudo? Vale, até o inferno vale. Você tem que tomar muito cuidado. Boca é para uma coisa, né? E assim por diante. Cada coisa que Deus colocou na nossa vida aqui é para uma função. Deu para entender, né? Linguagem bem alta, para todo mundo entender. Você tem que tomar cuidado, viu, crente? Não, eu gosto daquele pastor que prega entre quatro paredes vale tudo. Por quê? Para ter felicidade? Para ter prazer? Você tem que tomar cuidado com isso que eu estou pregando aqui hoje. Então, para o mundo, né? Dinheiro, aparência física, fama, prazer carnal, aquela coisa de ser reconhecido. Tem pessoas que não é feliz se você não estiver elogiando ela. Se alguém disser, tu é feio, se você disser, você não joga nada, aí eu não gosto de ti, se não tiver todo dia elogiando a pessoa, se não tiver todo dia falando da pessoa, ela não se sente bem, não se sente feliz. Você vai ver que para Jesus esse conceito não é assim. Pelo contrário, você vai ver hoje, eu vou pregar ainda. Se você for perseguido por amor a Cristo, você vai ser feliz. Se falarem mal de você por causa de Cristo, é motivo de você ser feliz. Você vê que coisa, mas para o mundo não, para o mundo você tem que estar sempre paparicando a pessoa, não, você é bonito, não, você é legal, você é uma pessoa, vai dar tudo certo, sempre vai dar. Se você falar qualquer coisa, por isso que o pessoal hoje está se destruindo, assim no caso, em tristeza, porque qualquer coisa que fala, já magoei, já fiquei triste, eu não sou ninguém, para com isso. Isso aí, lá no mundo, é assim desse jeito. Outra coisa, o pessoal diz assim, para mim ser feliz, eu tenho que ter alguém junto comigo. Se eu não tiver alguém junto comigo, eu sou infeliz. Olha, vou te falar uma coisa. Quem é casado, levanta a mão. Tem muita gente que casou para ser feliz. Foi isso que arrumou? Pelo contrário, arrumou infelicidade. Porque você vai casar, você vai encontrar uma pessoa, não esquece disso, você vai encontrar uma pessoa totalmente diferente de você. Você gosta de amarelo, a pessoa gosta de azul. O homem gosta de chegar em casa e ficar como? Como é que o marido gosta de chegar em casa? Quieto. Ele fica quieto, ele quer sentar no sofá e não fazer nada. E a mulher gosta de fazer o quê? De falar tudo, e ele sentou no sofá, pega aquilo para mim, faz isso aqui para mim. Você sabe que eu estou falando lá de casa, né? Mas dizem alguns que só muda de endereço. Diz que é tudo igual. Tem um amigo meu que contou até um negócio que eu vou contar a você. Diz que ele pegou, fez tudo o que tinha que fazer dentro de casa, tudo. Aí ele disse, agora eu vou sentar. Ele até olhou se a esposa não estava ali perto da sala, ela estava em outro quarto. Ele disse, graças a Deus já fiz tudo que tinha que fazer, agora eu vou sentar. Quando ele sentou, ela disse, pega água para mim, lá do quarto. Ele disse, não, só pode ter um sensor ligado na cabeça da mulher com o sofá. Ele começou a procurar embaixo se tinha uma câmera. Não pode. Ou seja, se você vai casar para ser feliz, você vai se dar mal. Você já tem que casar sendo feliz. Você já é feliz sozinho. Sozinho eu já sou feliz. Então eu vou casar porque eu sou muito feliz. Aí vou ficar um pouquinho menos. Não, brincadeira. Então você vai casar, você já é feliz. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, eu quero casar e depois eu quero ter filho para ser feliz. É uma bênção, filho. Mas quando eles são pequenininhos, você já sabe como é que é. Troca a noite pelo dia, chora que não para mais, que de vez em quando você não sabe se é cólica, se ele está com uma dorzinha no pé, uma cosquinha no olho, com fome, você não sabe o que é. Daqui a pouco você diz, meu filho, o que é? O que é? Você não entende. Aí depois chega a fase dos 2 anos, aí você pensa assim, não, 2 anos de idade, agora vai ficar melhor. Aí quando você olha, ele está lá, subindo a parede, não, meu filho. Aí você diz, não, passou os 2 anos, agora ele vai ser adolescente, aí é tranquilo. Aí adolescente ele não sabe se ele é criança ainda ou se ele já é adulto. Então a cabeça dele fica assim. E começa a dar problema. Daqui a pouco chega a fase da namorada e do namorado. Aí é uma benção, aí o pai e a mãe concordam. Que no caso da moça que vai casar com o Felipe, meu filho, ela vai ter que recitar toda a Bíblia na minha frente. Não, estou brincando. Então a pessoa diz que lá fora no mundo, alegria é ter um par, é ter conforto, é ser reconhecido, é ser elogiado, é ter dinheiro. Agora quem quer saber como é que é para Jesus, levanta a mão. Você quer saber? Olha para o teu irmão e diz assim, olha...
Você quer mesmo escutar o que é felicidade para Jesus? Então vamos lá, Mateus capítulo 5. Se prepara, irmão, que aquilo que vem da parte de Jesus de Nazaré não é simples. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, assentando-se, se aproximaram dele os seus discípulos. Então a multidão estava um pouco mais longe e os discípulos um pouco mais perto. E fala assim: e abrindo a boca, os ensinava dizendo. Lê qual foi o primeiro sermão de Jesus, vamos lá. Bem-aventurado, de novo, vai. De novo. O que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. Então olha para o pastor Michael. O primeiro sermão que Jesus vai deixar para mim na Bíblia Sagrada é sobre felicidade. Jesus se importa com a minha e com a sua felicidade. Só que os itens que ele vai dar são totalmente confrontadores ao que eu falei até agora do mundo. O mundo precisa de dinheiro, precisa de prazer carnal, o mundo precisa aí de ter um par romântico, o mundo precisa de um monte de coisa. Conforto, precisa de tudo isso. Só que Jesus diz o seguinte: mais do que felizes são os que? O que? Pobre. Jesus começa falando sobre pobreza. Primeiro item de Jesus é ser pobre. Aí você diz: o que é pobre? Eu vou te dizer o que é pobre. Fala comigo: mendigo, carente, miserável, pedinte. Ah não, pastor, eu já estou cansado de ser pobre. Aí Jesus vem me dizer ser pobre, mas não é pobre como você pensa. O pobre que ele fala é o seguinte: mais do que felizes são os pobres de espírito. São as pessoas que não têm nada delas mesmas. São pessoas miseráveis delas. São pessoas pedintes. Não entendi, pastor. Ele está dizendo, em outras palavras, o início, para você ser feliz, você tem que reconhecer que ele é tudo e que você é um miserável. Você quer ser feliz? Você tem que ser pobre de espírito. Então não chega até Jesus por cima. Não chega até Jesus querendo exigir de Jesus de Nazaré, sabe, por que o senhor não fez? Por que o senhor não está fazendo? O senhor tem que me abençoar e tal. Não chega com orgulho. O João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. O apóstolo Paulo lhe disse: já estou crucificado com Cristo, e agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Você está entendendo? Você tem que crucificar você mesmo. Você tem que diminuir a você mesmo. Você sabe que a Maria, no primeiro milagre que aconteceu em Caná da Galileia, fala comigo, faltou vinho. Como é que a Maria chegou até Jesus? Mestre, eu preciso muito da sua ajuda, eu dependo de ti. Tem uma situação. Foi assim que ela falou? Ela falou assim: ó, Jesus, não tem mais vinho. Como é que ele tratou ela? Mulher, o que eu tenho contigo? Porque ela chegou cheia de si. A Maria chegou cheia de si, porque ela era mãe de Jesus, ela achou que podia mandar em Cristo. E Jesus pegou e deu uma patada nela, e disse bem assim, ó, o que eu tenho contigo? Aí a Maria mudou de jeito, trouxe os empregados do casamento, e disse assim, ó, fazei tudo o que ele disser. Ou seja, não é mais o que eu mando ele fazer, façam tudo o que ele disser. Grita em voz alta, milagre. Então quando a Maria chegou rica de si, ela conseguiu alguma coisa? Mas quando a Maria chegou pobre de si, aconteceu o sinal. Teve um da multidão que estava conversando com Jesus, Jesus estava pregando, e ele veio e cortou Jesus no meio da pregação. E ele falou, mestre, manda que o meu irmão reparta comigo herança. Bem assim na Bíblia. E Jesus disse, homem, quem me pôs por mim de juiz ou advogado entre você e teu irmão? Por acaso eu sou juiz ou advogado? E aí Jesus olha e diz assim, ó, acautelai-vos da avareza. Olha que esse cara é avarento. Por que Jesus fez isso? Porque ele chegou cheio de si. Você não tem que chegar em Jesus mandando nele. Você não pode chegar diante do Criador dos céus e da terra mandando como se ele tivesse que fazer as tuas vontades. Diga em voz alta comigo, ele é Senhor e eu sou servo. Mas de vez em quando nós fizemos orações assim, ó, Senhor, vai lá naquele hospital, toca nele e cura ele. Você já conseguiu imaginar Jesus assim? Claro, meu amo. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Mas vai dizer que a gente não ora desse jeito. Toca nele, Jesus, faz aqui. Ele não vai fazer. Você tem que chegar diante de Deus, sabe como? Salmos 51, versículo 17. Abre aí. Salmos 51, 17. Está gostando da palavra? Diga, para ser feliz,
tem que ser pobre de espírito. Mais do que feliz é aquele que é o que, pessoal? Pobre, mendigo, dependente. É aquela pessoa que se você não der comida para ela, ela não come. Olha só o que diz Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus, então você quer sacrificar para Deus? É um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O que vai acontecer agora? Não desprezarás, ó Deus. Se tem uma pessoa que Deus não despreza, é a pessoa que ela chega diante dele quebrantada. Diga assim, vazia de si. Porque o orgulhoso, quem que é o pai do orgulho? Quem se achou que queria ser igual a Deus? Quem? E que podia mandar nos anjos, e que podia fazer o que ele quisesse, que ele não queria mais ser dependente de Deus. Quem foi assim? Então se você começar com orgulho com Deus, ele vai mandar você tratar com o diabo. O diabo é o pai do orgulho. Você tem que chegar diante de Deus humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Você tem que chegar vazio de si mesmo. Você tem que chegar ali pobre de espírito. E de você é o reino dos céus. Diga assim, o reino dos céus é cheio de pessoas pobres de si. Então quanto mais pobre você for aqui nessa terra de você mesmo, mais o céu vai ser seu. O céu não é de pessoas orgulhosas. O céu não vai ser feito de pessoas soberbas. O céu não vai ser feito de pessoas com o nariz empinado. Vai ser de pessoas que dependeram de Deus a vida toda. Se não for o Senhor, eu não vou viver. Diga comigo, o Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é a comida que eu como. O Senhor é a bebida que eu bebo. Você consegue viver sem ar, comida e bebida? Então Deus para você é assim. Diga, eu sou carente. Diga, eu sou um pedinte. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Isso, quando você chegar na dependência, Deus honra você. Diga aleluia. Segunda coisa que Jesus fala agora aqui. Gostaram da primeira ou não? A segunda é violenta. Ó. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Segundo item, segundo ingrediente. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, são os que... Quando você vê uma pessoa chorando, você pensa que ela está como? Triste, abatida, ruim. Aí você diz, por que você está chorando? Então Jesus está dizendo em outras palavras, bem-aventurados, ou mais do que felizes, são os tristes. Não está escrito isso na Bíblia, porque a pessoa que está chorando, ela está o quê? Triste. E eu vou te falar que tem um momento na sua vida que você vai ficar super feliz se você ficar triste. Não pode, pastor. Nós estamos na época que as pessoas, elas estão tristes. Como é que o senhor pode pregar um negócio desse? Que mais do que feliz é a pessoa ficar triste. Mas tem um momento que a tua tristeza, ela se torna em felicidade. Quando, pastor? Quando você sente o teu pecado. Quando você se arrepende. E você se arrepende e você começa a chorar. Você encontra o teu pecado. Você encontra o teu erro. Então você chora o choro do arrependimento. Nessa hora, quando você chora, depois você vai ficar felizão. Então antes de você ficar mais do que feliz, você tem que chorar. O apóstolo Tiago disse em Tiago 4, versículo 9, ele disse exatamente isso, que tem um período da minha vida, que a minha tristeza, ela vai me deixar feliz. Está aqui escrito, ó, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. E sabe o que vai acontecer quando você faz isso? Lê o próximo versículo agora. Humilhai-vos perante o Senhor. Lê o que diz aí agora. Ele o quê? Então olha para o pastor. Quando Deus quer exaltar uma pessoa, antes ela passa pela tristeza da humilhação. Ela se humilha, ela chora, ela se quebranta. Você sabe quem passou por isso? Davi, o grande rei Davi. O grande rei Davi, ele falhou, e falhou feio. Adulterou com a Batseba. Além de adulterar com a Batseba, o que ele fez? Mandou chamar o esposo dela da batalha, porque ele ficou sabendo que ela ficou grávida. Olha só, já tinha sido feio adulterar, aí ele engravidou a mulher. Aí mandou trazer o marido dela da guerra. Aí tentou embebedar ele, para ele ir para casa, se deitar com ela, para pensar que o filho era dele. Olha que, o Davi estava com a cabeça sei lá onde, mano. Mas o Davi representa eu e você. Deus me livre, pastor. Aí depois o cara não foi para casa. Aí o Davi viu que ele não ia para casa, não ia para casa, mesmo ficando bêbado. Ele era muito servo de Davi. Pegou um papel, uma carta, deu na mão dele para entregar para o general da guerra. E sabe o que dizia na carta? Para colocar ele no pelotão de frente, na linha de frente para ser morto. O Joabe leu a carta e falou assim, ó, rapaz, você está lascado. Você trouxe a carta da tua morte.
O cara foi colocado na frente, linha de frente, morreu. Urias morreu. Quando chegou a notícia para o Davi, que tinha traído, que tinha adulterado com a mulher desse cara, que ele tinha morrido, como é que o Davi se sentiu? Fala, pode falar. Se sentiu bem. Ufa, agora esse cara morreu, pronto, manda trazer a Batseba aqui em casa. E sabe o que o povo disse? Olha o que o povo disse. Nossa, olha que rei bom. Morreu o cara na batalha, ele vai trazer a mulher do cara para dentro do palácio para cuidar. Ai, que bom que é o Davi. Ele era bom? Mal. Aí ele pensou, pronto, largamos panos quentes em cima disso, e agora ninguém vai ficar? Ninguém vai ficar? Como assim ninguém vai ficar sabendo? O Davi era servo de quem? Aí mandou o pastor Michael lá, quer dizer, o Natan. Aí mandou o profeta Natan, que contou para ele uma historinha de uma ovelhinha lá, e disse, o rei Davi disse, tem que matar um cara que faz um negócio desse. Aí o Natan disse, esse cara é você. Como é que você pegou a ovelhinha do cara? Como é que você fez isso? O que aconteceu? O que o Davi fez na hora? Triste. Ele ficou triste, se vestiu de pano de saco, se humilhou, se arrependeu. Então Davi era bom de pecar, mas ele é muito melhor de arrependimento. O Davi era bom de chorar. Se você for ver os salmos, o Davi foi um cara muito falho, mas ele era um cara que se arrependia muito. É aquele cara que sentia a sua miséria, ele lamentava e chorava. Por isso Deus não destruiu o Davi, porque o Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele se arrependia fácil. Porque tem gente igual o Saul, que peca pouco, mas nunca se arrepende. E tem cara que nem o Davi, que peca feio, mas sente as suas misérias. Então tem uma hora que a minha tristeza vai me trazer alegria. Diga, o choro do arrependimento. Então quando eu e você nós conseguimos nos arrepender, Deus ele faz isso. Olha o Salmo 34, versículo 18. Vocês estão me olhando com uma cara assim, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, né? Você nunca pensou que tristeza seria alegria, né? Mas a Bíblia diz que a tristeza vai trazer exaltação para você. Tem que sentir. Porque eu vejo que as pessoas gostam de achar o pecado dos outros. Já chegou alguém na tua casa dizendo assim, ó, ai, tu nem sabe do último babado. De contar fulano, você não sabe, o marido dela traiu ela. Você viu fulano, agora o filho da ciclana está nas drogas. Você viu agora, a fulana está com câncer. Você viu agora o ciclano que aconteceu com a família dele? Para com esse negócio, vai caçar os teus erros. Vai caçar as tuas falhas. Esses sites aí para cima e para baixo que estão pegando o erro dos pastores que cantaram errado, ou o erro de alguém que está fazendo uma oração e errou uma palavra na oração. Vai caçar teu erro, rapaz. Vai caçar o seu. Você tem que caçar o seu erro, a sua falha. Você tem que sentir a tua miséria. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, ó. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então quando você começa a se quebrantar, você começa a chorar, se humilhar, você pode ter certeza que você vai ser consolado. Que lembra de Jesus no Getsêmani? Ele começou a suar sangue, quem que apareceu? Um anjo que veio e o confortava. Você se quebrantou, você pode ter certeza, um anjo vem. Eu já fiz várias orações, até o meu filho perguntou esses dias para mim, queridinho. Ele perguntou assim, papai, quando eu vejo o senhor chorando, o senhor chora, a oração ela é mais importante daquela pessoa que não chora? E eu digo para você, não, de vez em quando a gente não chora quando está orando, mas quando você se quebranta e você chora verdadeiramente, você viu o que acontece? O consolo. Então de vez em quando a tristeza que você está sentindo o teu pecado, né? Porque tem gente que é um leão para pedir, oh meu Deus, eu te peço, aí vai cometer um pecado, ô Senhor, essa noite eu errei, me perdoa. Só isso. Esse dia atrás o Felipe fez um negócio errado, mas não assim pecaminoso, ele é criança, é uma bênção. Aí eu falei, Felipe, ele começou a chorar antes de eu dar uns tapas. Eu estava pronto para dar uns tapas, ele começou o quê? Murcha a boca, né? Começou a chorar. Eu dei os tapas nele? Por quê? Porque ele se arrependeu. É isso que eu estou falando. Deus está preparado para tomar uma posição com você, mas você chora, Ele vai te tratar bem. Ele vai consolar. Diga, o choro, a tristeza, que vai me trazer alegria. Mais do que felizes são os que choram. Aleluia. Quem quer o próximo versículo? Você quer? Quer que eu continue? Quantos eu já dei? Quantos ingredientes? 2. Então ser pobre e chorar. Que engraçado. Você quer ser feliz? Você tem que ser pobre e chorar. Pobre de espírito e o choro do arrependimento. Diga assim, para ser feliz,
eu tenho que ter a tristeza do arrependimento. Você já ouviu falar na Bíblia Sagrada que quando você faz jejum você está de luto? Quem já leu isso? Você nunca leu? Em Isaías 58 diz que você tem que ficar de luto. E o povo ficou de luto. Luto era tristeza. Era você fazer um jejum, você tirar coisas boas. Você quebrar a tua carne, para que Deus exaltasse. Olha que coisa interessante. Você vê que a regra de Deus, ela vai contramão à nossa. O mundo lá fora é o contrário. E olha só o que diz agora, pessoal, versículo 5. Bem-aventurados são quem, irmãos? Os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual o conceito que você tem de manso? O manso não é aquele cara assim, ó. Dá uns tapas na cara dele. Não, o manso é aquela pessoa que tem vontade de fazer errado e não faz. Você escutou o que eu falei? Quem que é o manso? É o que tem vontade de esganar aquela pessoa, mas não esgana. É a vontade daquela pessoa que tem a vontade de falar com aquela pessoa, mas não fala. O manso é aquela pessoa que tem vontade de cometer um pecado, mas não comete o pecado. O manso, grita comigo, é o controlado. A pessoa, para ser feliz, ela vai ter que aprender a ser controlada. Você sabe quem foi controlado na Bíblia Sagrada? Vou te dar 3. Primeiro, Jesus na cruz. O que o pessoal disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Desce da cruz. Jesus queria descer da cruz ou não queria? O quê? Você acha que ele não queria descer? Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não desceu e nós fomos salvos. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, eu sou controlado. Me deu várias vezes vontade de acabar com tudo. Por que você acha que Jesus suou sangue? Porque ele estava explodindo por dentro. Ele estava explodindo, começou a explodir tudo. Começou a estourar as veias. Jesus queria explodir. Mas Jesus não explodiu, ele foi manso e salvou a gente. Você quer ver outra pessoa que foi mansa na Bíblia? José. José foi um cara manso. Você lembra que a esposa de Potifar, aquela bênção. Ah, peguei você, né? Aquela bênção. Ela queria deitar com José. E todos os dias, aquela bênção. Corta essa e põe. Aquela bênção ficava ali cutucando José. E o José tinha ou não tinha vontade de se deitar com ela? Você viu que você ficou, não sei, acho que não. Ó, irmão, uma mulher que tenta se deitar com você e você faz assim, ó, sai para lá. Deixa eu te perguntar, tu tá com vontade ou não tá? Claro que tá. Porque se ele não tivesse com vontade, ela vinha dar um beijinho nele, te deita comigo. Ih, pode beijar à vontade, eu sou do outro lado. Por que ele fugiu? Porque ele era manso. Ele tinha vontade, mas era controlado. Era um cara que se controlou, ele disse, não vou. Venha desejo, mas como meu falecido papai dizia, vontade é uma coisa que dá e passa. Essas tuas vontades, elas já vão passar. Pastor, não passa, passa. Isso aí vai passar. E muitas vezes nem espiritualmente passa. Sabe como é que passa? Por maturidade. Porque os mesmos desejos que você tinha quando era adolescente, é os desejos que você tem depois de 70 anos? Nem é mais. Eu até falei isso para um amigo meu, eu falei, irmão, esses desejos aí na tua idade eu tinha, essa vontade não tem mais. Ele estava falando um negócio de carro. Ai, não sei o que, carro. Eu falei, irmão, essa fase já passei. Eu, para mim, agora, se eu andar para cima e para baixo com qualquer carro, com qualquer marca, tanto faz. Só me levar. Mas tem uma fase da sua vida que você quer. Ai, eu quero carro. Ai, olha a roda desse carro. Ai, não sei o que. Isso é uma coisa que eu não tenho mais vontade. Quem já teve essa fase também? E hoje você olha e diz assim, tanto faz. Então tem coisa que vai passando. Então vontade é uma coisa que daí passa. Diga aleluia. Quem já ouviu falar de Moisés, quando a Miriam enfiou o dedo na cara dele? A irmã dele enfiou o dedo na cara dele e disse, Moisés, tu acha que você vai casar com essa mulher cuxita, de Cuxi, mulher de cor? Moisés foi casar com uma mulher de cor. E aí, como é que você vai casar com essa mulher? Você acha que Deus falou somente por você? E não sei o quê. E começou a enfiar o dedo na cara de Moisés. E a Bíblia diz em Números, acho que é 12, no versículo 4, põe para nós aí, Números 12, 4. Números. Miriam, tal. Não, versículo 3, ó. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Você sabe que é manso? Vem cá, ô Moisés, pode vir você mesmo, vem mesmo, você, mano. Aqui, ó, vamos dizer que... Oi! Calma, irmão. Corta essa, não vai ser meme também. O pessoal está tudo com meme. E está destinado já a acabar tudo esse site, irmão. Está destinado. Ó,
Só você ficar brincando com a vida dos outros. Não fica brincando, você está plantando errado. Agora fica enfiando na minha cara e fazendo assim, ó. Isso, você está enfiando na minha cara. Você acha que o Moisés estava assim, ó? Ah, de boa. É assim? Por dentro o Moisés estava assim, ó. Por dentro. Mas o Moisés fez isso? Não, o Moisés foi manso. Moisés não falou nada. Deus desceu e resolveu o negócio. Quando você fica manso, Deus resolve. Obrigado, Isaac. Vai devagar, irmão. Deixa eu te pegar pela mão assim. Diga aleluia. Então diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu. Herdarão o céu. Lê a tua Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu. Quanto mais controlado, mais coisas aqui na terra você vai ter. Não é o céu. Quanto mais manso, mais coisas aqui na terra você vai ser. Porque o descontrolado não fica na empresa. O descontrolado que perdeu o domínio de si, ele não fica, ele não consegue conquistar coisas. E eu pergunto você, lá onde você trabalha, você tem que ser controlado ou não? Quem pode dizer assim, caramba, pastor, essa mensagem veio a calhar, porque lá, pastor, eu estou toda hora assim, eu sonho a minha mão no pescoço do cara. Mas se você for controlado, você vai crescer nessa empresa. Se você for controlado, você vai ser abençoado, você vai ser feliz. E um dia você vai dizer, ainda bem que eu nem enfiei a mão na cara daquele cara. Ainda bem, como diz meu filho, né, de vez em quando, papai, eu só não dei um soco porque eu sou crente. O filho me diz, papai, eu só não dei um soco porque eu sou cristão. E o cristão não faz isso. Então eu falei, você está bem, você está praticando a palavra. O que vontade vai dar vontade em todo mundo. Quem já teve vontade assim de... Eu vou sair um pouco, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jesus. Aí você voltou, não, vou contar mais 20. Já aconteceu isso com você? Então, feliz é o que se controla. Olha o que diz em Provérbios, pessoal, 16, versículo 32. Provérbios 16, 32. Olha só, diz assim, melhor é o longânimo do que o valente. Por quê? O que governa o seu espírito que toma a cidade. O espírito está dentro do cara ou está fora? Está dentro. E a cidade está fora ou está dentro? Fora. Então melhor é aquele que se domina por fora do que por dentro do que por fora. Porque tem gente que domina uma cidade, mas não se controla, peca e vai para o inferno. Mas a pessoa consegue dominar uma cidade, é um bom estrategista, mas não tem domínio próprio. Então melhor é o que se governa por dentro do que aquele que toma alguma coisa por fora. Aleluia. Está aqui escrito, ó. Melhor é o que governa o seu espírito que está dentro do que aquele que toma uma cidade que está fora. Que eu conheço um monte de gente que conquista coisas fora, mas não tem domínio próprio por dentro. Se domine, como José, Jesus, Moisés. Agora próximo versículo, volta lá, Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Instagram. Ixi, errei aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de Facebook. Ixi, errei de novo. Bem-aventurados que têm fome e sede de WhatsApp. Bem-aventurados que têm fome e sede de YouTube. Não, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que você belisca a Bíblia e come o YouTube? Por que você só belisca a Bíblia Sagrada e você come o Instagram? Você tinha que beliscar o Instagram e o Facebook e o YouTube, e você tinha que comer da palavra de Deus. Ah, meu irmão, se você tivesse tanta sede e fome que nem você tem por esses joguinhos de celular e pela Bíblia Sagrada, você já era o grande pregador dessa época. Se você tivesse tanto fome e sede de justiça pela palavra quanto você tem pelo Flamengo, ah, meu irmão, você não faltava um culto dessa igreja. Porque eu já vi pessoas chegando a 1h da manhã em casa e tendo que trabalhar no outro dia, 6 horas da manhã. Mas ele vai no jogo do Flamengo. Mas para vir no culto é um parto. Você tinha que ter fome e sede pela Bíblia, por orar. Você sabe que quando uma pessoa está doente, qual que é a primeira coisa que ela perde? Apetite. A pessoa que está doente espiritualmente, a primeira coisa que acontece com ela, ela não quer vir para a igreja. Toda pessoa doente luta para vir na igreja. A pessoa que fica, quem já ficou assim com coriza, ficou gripado, o que você perde? A fome. Tem uns que não perdem a fome, né? Mas geralmente você perde a fome, você não tem apetite. A gente te oferece a coisa que você não quer comer. Então lembra que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse, eu sou a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus está dizendo que não é comida. Jesus está dizendo que não é bebida.
Jesus está dizendo que você tem que ter fome e sede da palavra. Você tem que acordar de manhã e já dizer assim, antes de você tomar café, eu vou ler uns versículos. Você saiu de meio-dia antes de almoçar, eu tenho que orar. Nossa, que fome. Nossa, me dá uma fome, me dá uma larica. Larica. Aqui fala, não é pecado falar larica. Não. Aqui fala larica também não? Não fala larica? Larica é quando fica um buraco no estômago do cara, o cara está com aquela fome. Quem já teve essa fome assim? Você parece que tem um oco dentro de você. Tem uns que é todo dia. Mas você tinha que ter isso pelo quê, pessoal? Nossa, eu não orei ainda. Não, você já orou 7 vezes. Não, tem que orar mais. Se você fizesse isso, como você seria feliz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque você vai ser farto. A Bíblia diz que a corça é um animal que ela tem isso, né? Ela quer ir até as correntes das águas. Você já ouviu falar? Que dia tem um louvor, né? Como a corça suspira pelas águas. Está no Salmo 42, versículo 1. Diz que ela salta, ela emite os sons pela boca, ela berra, ela grita. Aí eu fiquei sabendo um negócio legal. Que esse animal, quando ele ficava com medo, ele liberava um odor. E o leão sabia onde que estava a corça, que é o cervo, né? Aí ele começava a saber onde que estava o cervo. Aí ele ia, o leão ia ficar sabendo. E ela começava então a emitir som, porque ela ficava desesperada. Só que quando ela enxergava a corrente das águas, ela se atirava dentro. E esse cheiro ia embora. E o leão já não sabia mais onde ela estava. Deu para entender agora? Então diz assim o Salmo 42, como o cervo, a corça, né, brama pelas águas, ela brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, Senhor. Eu fiquei com medo, o inimigo está no meu pé, mas eu bramo por ti todo dia. Eu tenho fome, eu tenho sede de justiça, eu quero me atirar na corrente das águas. Diga aleluia. Quando você faz isso, você vai ser farto. Diga amém. Fala em voz alta, fome é saúde. Quem vai fazer a partir de hoje vai beliscar o Instagram, mas vai comer da Bíblia. Aleluia. Você vai fazer o seguinte hoje, o tanto quanto você joga joguinho no celular, você vai ler a palavra. O mesmo tempo que você fica para assistir um jogo de 2 tempos de 45 minutos, você vai orar. Ih, pastor, vai ficar ruim. Porque para orar eu faço assim, aleluia, vou dormir. Mas para assistir o jogo você grita, vai Gabigol, vai Flamengo, vai! E grita, vai Corinthians! E fica 2 horas gritando. E para Jesus, olha a oração, parece uma abelha. Irmão, tem que orar. Diga aleluia. Tem gente que faz oração, pega a caneta no chão. Obrigado, Senhor. Para com esse negócio, irmão. Diga aleluia. Posso dar mais um ingrediente? Então, para ser feliz para Jesus, tem que ser pobre de espírito, tem que chorar o choro da tristeza do arrependimento, tem que ser manso, tem que ter fome e sede de justiça. E agora, bem-aventurados os que gostam de colocar fogo no circo. É isso? Não, bem-aventurados são quem? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A partir de hoje, olha para mim, irmão. Se alguém chegar para você que num dia um cara chegou, pastor, tem que te falar um negócio, fulano de tal, papapá, não sei o que coisa. E começou a falar, eu falei, peraí. Ele disse, vamos orar para essa pessoa. Orar? Bem assim, falou assim, orar? Olha o que esse cara está fazendo, olha não sei o que, vamos orar por ele. Você não é pregador? Bom, já falei agora. Você não é pastor? Vamos orar. Mas você não prega a palavra? Vamos orar para essa pessoa. Não, eu vim te falar o que ele está fazendo. E eu estou dizendo, vamos orar. Na hora, eu fui misericordioso. Você tem que ter misericórdia. Se você soube que uma pessoa adulterou, roubou, fez qualquer coisa errada, não sai tocando fogo no circo, sai apagando fogo. Seja misericordioso. A Bíblia Sagrada diz que pegaram uma mulher no próprio ato adulterando. Sabe o que é isso? Arrancar a mulher de cima da cama e levar até Jesus. Jogar a mulher lá, sem tomar banho, mal vestida, pá, e disseram assim, Jesus, tá aí essa mulher foi pega agora há pouco, a gente arrancou da casa lá, ela estava lá traindo o marido, está lá, está aqui essa bênção, ela está aqui. E o que o Senhor diz? Na lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Jesus não falou nada. O que ele fez? Abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. E começou a escrever, e o pessoal começou a incomodar. E aí, Jesus, vai falar ou não vai? Essa mulher fez, ela tem que ser apedrejada. E Jesus continuou escrevendo. E aí ele escreveu uma profecia de Jeremias 17, quanto?
13, né? Põe para eles na tela Jeremias 17, 13. Eles vão colocar, ó, Jeremias 17, 13, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Aí ele começou a escrever o nome dos caras que estavam lá e os seus pecados. Aí Jesus ficou em pé e disse: vocês querem saber? Dá uma lidinha aqui no chão, ó. Aquele de vocês que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí chegou o João, João também adulterou, jogou fora. Aí o outro olhou, Pedro fez tal coisa, jogou fora. Aí começou a colocar o nome dos caras que abandonaram Deus, que abandonaram a fonte das águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus. Aí o pessoal foi tudo embora, porque os caras que queriam tocar pedra também tinham pecado. E eles foram embora, porque leram os nomes deles e os seus respectivos pecados. O que aconteceu? Jesus olhou para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E o que ela disse para Jesus? Jesus, ninguém, todo mundo foi embora. Aí Jesus disse: mas as pedras ficaram tudo aqui, e eu não tenho pecado. Eu vou sampar em você agora. Foi isso que ele falou? O que ele disse? Nem eu te condeno. Não jogou uma pedra nela. Jesus foi o quê? Misericordioso. Um dia o Noé, pensa comigo, toda a humanidade acabou. E o Noé, ele é a nova chance da humanidade. Porque Deus queria destruir o mundo. Ele disse: eu vou acabar com esse negócio aqui, que bagunça. Ele olhou e disse: opa, não vou destruir. Tem o Noé. Levanta a mão para o céu assim e bate palma agora, por favor, para o Noé. Vai. Olha para mim. Se o Noé não tivesse na terra, nós estaríamos lascados. Você não estaria aqui. Porque Deus ia destruir tudo. Aí ele olhou para o Noé e disse: não vou destruir. Aí o que aconteceu? O Noé entrou e deu uma nova chance para a humanidade. Saiu Noé da arca quando acabou o dilúvio, todo mundo tinha morrido. Saiu Noé, saem os filhos e os animais saem da arca. Aí o Noé estava felizão, fez uma vinha, pisou na uva, deixou fermentar um pouco, meteu para dentro da cara, e o que aconteceu? Ficou bêbado, mas não ficou só bêbado. O que ele fez? Ficou peladão, se despiu. Entrou o filho dele chamado Cã, está lá em Gênesis 9, 21. Entrou o Cã dentro da tenda e viu o pai pelado. Saiu falando para todo mundo: o pai está pelado. Perdeu o temor, perdeu o respeito. Não foi misericordioso com aquele que salvou a humanidade. Nossa, forte isso, hein? Não foi misericordioso com aquele que salvou a humanidade, porque Deus achou graça aos seus olhos quando viu Noé. Só que o Sem e o Jafé, que eram os outros filhos de Noé, o que eles fizeram? Pegaram uma capa, como se fosse um cobertor, foram indo de costa, não ousaram olhar para o pai, lançaram em cima do pai o cobertor para não olhar a nudez. Fala misericórdia. Ou seja, o cara que deu uma nova chance para a humanidade é pecador. Tomou um trago e ficou loucão. Então Deus mostra que a humanidade sempre foi imperfeita. Mas tem que ter misericórdia. E aí você vê que quando Noé voltou da cachaça dele lá, ele voltou do vinho, ele ficou sabendo o que ele fez com o Cã. Amaldiçoou o Cã. Maldito seja Cã, que debochou de mim. Que filme nudez. E o que ele fez com o Sem e com o Jafé, que foram misericordiosos? Foi misericordioso. Isso, diga: os misericordiosos, faz assim com a mão assim, ó, receberão misericórdia. Fala assim: os misericordiosos receberão misericórdia. Toda pessoa que é misericordiosa vai voltar para você como um bumerangue. Se você for misericordioso com alguém hoje, amanhã quando você precisar vão ser misericordiosos com você. E se você não está usando de misericórdia, não esqueça, hein? Cutuca o teu irmão e diz assim: você não é perfeito não. Não, você está achando que você pode pisar na pessoa? Você está achando que você pode tripudiar em cima dessa pessoa? E quando você falhar, você vai precisar de misericórdia. Então quem é misericordioso vai receber misericórdia. Diga: felizes os misericordiosos. Mais 2, posso? Então vamos. Ou você não está com mais fome e sede? Ai, pastor, estou com fome e sede de churrasco, pastor, e coca. Eu quero ir embora. Calma. Vai escutar hoje. Tem que escutar. Primeiro domingo, estão começando o ano. Esse ano a fonte vai vir desse altar. E você vai ter muito descanso e vai ser feliz. Próximo versículo 8. Bem-aventurados são os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Opa, ó. O coração está ligado com os olhos. Se o coração está sujo, não enxerga. Se o coração está limpo, enxerga. Entrou pornografia no coração, não consegue mais enxergar Deus do jeito que é.
Entrou a mágoa, não consegue mais enxergar Deus. Entrou uma tristeza, já não vê mais Deus do mesmo jeito. Toda vez que o seu coração, ele mistura com alguma coisa, ele não é puro, ele não é limpo, os teus olhos mudam. Você pode notar, toda pessoa que ela é pura de coração, ela vê Deus do jeito que Ele é. Toda pessoa que ficou brava, nervosa, triste, entrou uma mágoa, uma revolta no coração, ela já começa a ficar crítica. Por isso que você tem que pedir para Deus, Deus, purifica o meu coração. Lembra quando o Davi pecou? O que ele fez com o coração dele? O Davi sujou. E lá no Salmo 51, versículo 10, o Davi disse o seguinte, Salmo 51, versículo 10. Olha só o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele está dizendo cria? Porque não existe mais. Porque para ser criado uma coisa é porque não existe. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Próximo versículo diz aí, ó: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E agora escuta essa, hein? Vai, próximo. Isso. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então vamos lá. O que foi a primeira coisa que o Davi começou a sentir, que ele começou a perder quando o coração sujou? A alegria. Coração limpo, você enxerga Deus e é alegre. Quando o seu coração se suja, o que vai acontecer? Você não enxerga mais Deus e perde a alegria da salvação. Você viu, eu nunca pensei na minha vida que o meu coração tem tudo a ver com os meus olhos. Por isso que diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque é dali que você vai enxergar Deus. Então você não enxerga Deus com esses olhos, você enxerga Deus com esses olhos. É com o coração que você enxerga Deus. Isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui é uma coisa mais séria que você possa imaginar. Quando os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora, Cleopas e o outro lá, a Bíblia diz que o coração deles estava triste. Está lá em Lucas capítulo 24, eu acho que é o versículo... Eu falei hoje de manhã, esse eu não deixei preparado, mas me veio na hora que eu estava pregando. Lucas capítulo 24, eu vou achar para você rapidinho. Lucas 24, o versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem Jesus. Mas ele lhes disse, Jesus, né? Que palavras são essas que caminhando trocais? E por que vós estáis? Então o coração estava triste e os olhos estavam fechados. Você viu? Tristeza traz coração, olho fechado. E como é que eu faço para limpar quando eu estou triste? Por aquilo que eu vi, por aquilo que me aconteceu. Jesus vai mostrar como é que limpa coração. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então vamos lá, como é que eu limpo o coração? Com explicação de quê? Da palavra. Quem está recebendo a explicação da palavra? O seu coração está limpando hoje e os teus olhos estão se abrindo. E diz que eles escutaram a explicação da palavra. E olha o que diz o versículo 31. E abriram-se então os olhos. Aí eles voltaram para Jerusalém e foram batizados com o Espírito Santo. Os olhos se abrem, você é batizado com o Espírito Santo e você enxerga Deus exatamente do jeito que Ele é. Então, como Jesus disse, bem-aventurados são os limpos de coração, porque vão enxergar Deus. Então se você está magoado, triste, vem para a igreja. Você tem que tomar banho de Bíblia. Bíblia, explicação. Coloca uma pregação uma atrás da outra. Vai lendo, estudando. O seu coração se limpa e você começa a enxergar Deus. Aliás, olha para mim aqui, ó. Se você começar todo dia a assistir academia, você vai fazer academia. Os teus olhos se abrem para isso. Se você todo dia assistir culinária, se você colocar só culinária, os teus olhos vão se abrir para culinária. Se todos os dias você começar a assistir gente andando de skate, você pode ter 70 anos de idade, vai te dar vontade de andar de skate. Se você colocar a Bíblia, os teus olhos vão se abrir para a palavra de Deus. Fala aleluia. Só 3 pessoas falaram aleluia. Então o que mais você coloca diante dos teus ouvidos, abre o teu coração e você começa a enxergar. Você vai ser o que mais você coloca diante dos teus olhos. Voltando agora, mais um, posso? Mesmo? Versículo 9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero que você dê um aleluia. Quando você chega no lugar, tudo fica calmo. E ninguém falou nada. Você deixa o lugar calmo ou você deixa o lugar agitado? Pastor, eu cheguei no lugar, já começa a falar da vizinha, já falo que isso aqui está errado, eu já fico bem perturbado. Não! O pacificador, ele acalma o lugar que ele chega. Ele é pacificador. Sobe aqui, vai devagar, irmão, pelo amor de Deus.
Depois eu vou ter que falar com o teu pai lá que você caiu. Aqui, vamos dizer que ele é o príncipe da paz. Ele é Isaías 9, versículo 6. Lembra o que diz? O príncipe do quê? Aí eu encontrei o príncipe da paz. Eu estou tudo suado, tá? Me abraça. Isso. Aí eu encontrei o príncipe da paz. Como é que eu fico se eu encontrei o príncipe da paz? Só que daí tem um grupo de amigos meu, vai lá. Sobe aí os 3. Fica aqui, mais em cima aqui, ó. Aqui, ó, atrás do púlpito aí. Aí. Eles estão perturbados, vai. Brigando. Não, calma, irmão. É só brincadeira. Ó, olha aqui para mim, ó. Só que eu encontrei quem? E eles estão em paz. Ó, dá uma olhadinha se eles estão em paz. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu encontrei o príncipe da paz. E eu apresento o príncipe da paz para eles. Esses são os pacificadores. Diga aleluia. Tá bom, irmão, tá bom. Isso, vocês já entenderam. Já entenderam. Então diga assim, um pacificador pacifica. Então o filho de Deus, o que ele é? E se ele não pacifica, ele é filho de quem então? Não precisa responder. Então cuidado para não ser o demônio, entendeu? Você não pode ser o diabo, você tem que ser o pacificador. Você tem que ser a pessoa que tranquiliza. Você tem que ser a pessoa, não, calma, vamos resolver. Não, calma, vem cá, olha o que a Bíblia diz aqui. Não, calma. Você tem que ser um pacificador. Jesus disse, eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou. A Bíblia diz, e a paz de Deus que excede toda a lógica, vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O castigo que estava sobre ele me traz paz, e pelas feridas dele eu fui sarado. Você foi sarado emocionalmente, você tem paz agora, aleluia. Diga aleluia. Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando? Então diga assim, pacificadores. Quem quer saber quem são os pacificadores? São os construtores de pontes e não de muros. Onde você vai, você constrói um muro. Ai, pastor, eu estou sempre sendo perseguido. Eu fui naquela... Uma vez me apareceu um rapaz lá numa cidade que eu passei pregando. Pastor, ora por mim que lá no meu serviço, lá onde que eu estou, lá tem uma pombagira lá, pastor. Todo dia me perseguindo. Falei, coitado do cara, vamos orar, oh meu Deus. Aí eu orei. Aí passou uns dias, pastor, recebi outro emprego, glória a Deus, contou testemunho na igreja. Aí passou uns dias. Ele disse, pastor, queria que o senhor orasse por mim. Lá aquele trabalho não dá para querer, pastor. Lá tem um gerente que me persegue. Aí eu pensei, coitado do cara, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa ele. Passou uns dias, ele, pastor, recebi um emprego, glória a Deus, aleluia. Agora eu estou bem lá, pastor, aleluia. Falei, aleluia. Contou testemunho na igreja. Aí passou uns dias, pastor, eu queria falar com o senhor. Falei, o que deu errado lá, irmão? Deu, uma caldeira muito quente. Meu Deus, a caldeira quente, a pombagira, o gerente. Calma, deixa eu chegar lá. Aí fiz a oração, pá. Aí disse, obrigado. Aí pegou, chegou, foi lá, trabalhou uns dias, recebeu um emprego, contou testemunho e tal. Aí passou uns meses lá, ele queimando a carteira dele. Ele, pastor, queria falar para o senhor. Falei, pronto, saiu do serviço. Pastor, é que ir lá. Falei, irmão, deixa eu botar a mão na tua cabeça. O problema não é a caldeira, nem a pombagira, nem o gerente. O problema está contigo. Não tem gente que é assim, ela não está vendo, o problema é com ela. Todo lugar que ela vai, ela arruma um arranca-rabo. Irmão, você tem que ser um pacificador, uma pessoa abençoada. O senhor botou a mão na cabeça dele, botei a mão na cabeça e expulsei o mal. Ele ficou no emprego sempre depois. Eu acho que não sei se ele ficou por medo que... sei lá. E agora a última bênção. Quem quer para a última? Vamos recapitular rapidinho? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, né? Sente tristeza do arrependimento, os mansos que são controlados, os que têm fome e sede do Instagram, quer dizer, da Bíblia, os bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia, também os limpos de coração, os pacificadores, e agora a última. Tchan, 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 tchan. Versículo 10. Bem-aventurados que... Não, Jesus, mais do que felizes são os que... Então, pastor, já estou sendo feliz, porque eu sofro pra caramba. Eu estou sofrendo que você não sabe. Não, mas é um tipo de sofrimento. Bem-aventurados que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alegria é alguém te perseguir porque você lê muito a Bíblia.
Alegria para Jesus é alguém te perseguir porque você ora demais. Alegria é alguém dizer para você hoje de manhã: de novo nessa igreja. Aí você sai para vir na igreja, vai lá, seu beato. Isso é alegria para Jesus. E você vai ser alegre quando você for perseguido porque você pregou. Você é perseguido porque você é crente. Você é perseguido lá no teu trabalho porque sabe que você é de Cristo. Debocham de você. Vai lá dar dinheiro para o teu pastor. Vai lá sustentar aqueles ladrão. Feliz é você quando você sofre luta por causa de Cristo. Isso é felicidade. Deixa eu te contar uma. Eu era pastor lá em Encruzilhada do Sul. Lugar que eles escolheram no Rio Grande do Sul para fazer macumba. Cada esquina tinha uma casa de bará. Eu lembro até hoje que eu cheguei lá nessa cidade. Eu estava pregando, eu tinha que parar a pregação para expulsar os demônios. Não era uma pessoa que manifestava, não. Eu começava a pregar. Se está amarrado, demônio, sai daí, deixa eu pregar. Eu tinha que expulsar o demônio para continuar pregando. Não é que nem vocês estão quietinhos aqui. Tinha que expulsar o diabo. Aí expulsava aquele negócio todo. Aí um dia eu estou lá pregando. Acabou a pregação no intervalo do culto. Chega um cidadão. Um cidadão não, 3. Mas um falou comigo, com a cara brava. Ó, você tem que sair dessa cidade. Nós estamos te dando aí um tempo. Você vai sair agora. Você não pode mais pregar nessa cidade. Minha mãe veio aqui, ficou louca. Só quer falar de Jesus. Não quer sair dessa igreja. Tá, agora parou de fumar, parou de beber. Começou a falar um negócio. E eu falei assim, glória a Deus. Que glória a Deus. Ele disse, não, ela não está ficando louca. Loucura para vocês que perecem. Para mim que sou salvo é o poder de Deus. Para você, glória a Deus. O cara disse, você está dizendo que a gente vai perecer? Eu disse não. Estou dizendo que quem afronta assim desse jeito e vem aqui na igreja só pode ser o capeta. Um veio por trás. Os outros 2 ficaram na frente, eu já me armei aqui assim, não deu tempo. Os caras me empurraram, o cara me colocou um tranco, eu caí. Quando eu caí, me chutaram. Mas me chutaram com vontade. Enfiaram o pé, eu só defendi a minha cabeça. Defendi aqui, defendi, comecei a me defender. E aí eu acho que o pessoal começou a chutar muito assim, que eles viram que não estava pegando minha cara. Eles começaram a chutar meu pé. Aí chutaram meu pé, e meu pé eu acho que sangrou. Que eu acho que um deles pegou, acho alguma, assim meio enviesado o tênis. Não sei se pegou um cadarço, alguma coisa, e rasgou meu pé, assim em cima do tornozelo. E eu fiquei meio manco, eles saíram correndo, quebraram os CDs da época, os DVD, viraram a mesa, quebraram lá uns negócios da igreja e saíram correndo. E eu saí manco. Aí você pode pensar, o pastor Mike ficou triste. Me deu uma alegria. Porque eu apanhei, por quê? Porque eu falei que eu ia continuar pregando, me senti feliz. E irmão, digo para você, querido, é engraçado. Quando você sofre por causa de Cristo, é isso que te dá. E eu li que na Bíblia Sagrada um dia, que os apóstolos também sentiram isso. Em Atos 5, versículo 40, olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Atos 5, 40, isso. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo açoitado, bateram os apóstolos. E quando você é açoitado, como é que fica as tuas costas? Marcada não, sangra. Eles estavam todos sangrando, machucados, doendo. E mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e deixassem-os ir. Lê como é que eles ficaram, versículo 41. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, como? Regozijando-se de ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Ou seja, quando você é perseguido, bate uma alegria no seu coração. Se você está sendo perseguido na tua empresa, aonde você vai, na faculdade, você não pode ser um cristão James Bond, que todo mundo, você é crente, mas ninguém sabe, você está disfarçado. Não pode ser um crente assim. Você tem que falar para todo mundo que você é crente. Você tem que falar para você que você é de Jesus. Se você puder mostrar a Bíblia, mostra, prega a palavra. É assim que você tem que ser. Os caras estão todos sangrando as costas e saíram saltando, aleluia. Como é que você está com dor nas costas, tudo sangrando e está feliz? Porque eu sou digno de padecer por amor a Cristo. Diga aleluia. E eu vou te contar uma agora que eu fiquei sabendo que é verídica, de uns pastores na Colômbia. Sobre isso que eu estou pregando. Tinha uma igreja lá que é muito grande. Pelo menos quase 10 vezes essa igreja. E os pastores se vestiram de guerrilheiros, como se fossem milicianos da Colômbia. Botaram um negócio na boca dos pastores e os auxiliares. Botaram um negócio para mudar a voz. E deixaram o culto correr. E a igreja lotada, que nem esse culto aqui. E daqui a pouco, o pastor que estava pregando sabia que eles iam fazer isso, que eles se acertaram entre eles. Os caras vieram com arma, com fuzil, com arma, não sei se fuzil, com metralhadora, enfim. Eles entraram assim, botaram o terror em todo mundo. E aí daqui a pouco subiram em cima do altar e disseram assim, quem não é de Jesus,
pode sair dessa igreja agora. Tomaram o microfone do pastor. Diz que essa igreja, quase 10 mil pessoas, todo mundo saiu. Ficou uns 15. Quando ficaram esses 15, eles desceram. Vocês são de Jesus mesmo? Sim, a gente é. Aí botaram a arma na cabeça dos crentes na igreja. Aí botaram a arma naquele, diz, nega Jesus, nega Jesus. Aí diz que uns 5, 6, meio que, eu não recordo exatamente o número, mas uns 5, 6 acabaram dizendo assim, eu nego Jesus. Saíram embora, foram embora. Aí ficou uns 5. Aí esses 5, 6 aí que ficaram, eles disseram, nega Jesus, faz que nem os outros, já foram embora. Nega Jesus, com a arma na cabeça. Não, a gente não vai negar. Começaram a chorar, não, a gente não vai negar. Daqui a pouco puxaram o gatilho. Aí não tinha bala, né? Tac, 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 não tinha bala. Aí disseram assim, não funcionou o gatilho, aleluia e tal. Aí eles pegaram e tiraram a máscara assim, de todas essas 10 mil pessoas que estavam no culto, vocês 5 são de Jesus, o resto ninguém é. Fica tranquilo. Olha a pessoa entrando. Não, estou brincando. Olha, irmão, fica tranquilo que eu não vou fazer esse teste na igreja. Não quero correr nenhum risco. Mas onde é que eu quero chegar para você entender? Será que nós estamos preparados? De repente, segundo a sua veia teológica, e se chegar a época da marca da besta chegar no nosso período? E você não puder comprar se você não tiver o chip, ou se você não puder participar da sociedade, nem tem Instagram, nem tem identidade, nem CPF, para você comprar uma roupa, comprar uma comida, para você fazer qualquer coisa, só com a marca da besta. Como é que você vai se comportar? Pastor, marca da besta. Bota aqui, bota onde quiser. Eu sou do diabo, mas eu vou viver. Será, irmão? Como é que a gente vai se comportar? E se for na época do Felipe, meu filho? E se for na época do Mateuzinho, meu filho? A gente tem que começar a se preparar. A gente tem que começar a formar sobre a face da terra uma resistência de pessoas que a felicidade delas não vem de uma coisa externa, vem de uma comunhão interna com Jesus Cristo de Nazaré. A gente tem que formar uma resistência de pessoas sobre a face da terra, que a alegria delas não vem de algo material, mas vem de uma comunhão espiritual. De pessoas que são de Deus de verdade e que vão ir até o fim. Diga aleluia. Então, para Jesus, a felicidade, ela é diferente do que as pessoas do mundo pensam. Para o mundo tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ser reconhecido, tem que ser elogiado. Para o mundo, a pessoa tem que ter um monte de coisa. Tem que ter um par romântico, a pessoa tem que ter prazer sexual. Mas para Jesus, você tem que ser bem-aventurado. E você tem que fazer essas 5 coisas. 5 não. 8 coisas eu acho que é, né? Vamos lá contar? Você conta. Pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que sofrem perseguição. Diga assim, esse é o bolo da felicidade. Aplauda bem forte assim. E quarta-feira, eu vou continuar que vós sois o sal dessa terra. Vós sois a luz. Eu vou continuar essa mensagem. Quem quer continuar o sermão da montanha? Inclusive o pessoal que está lá sentado lá em cima é o sermão da montanha mesmo, né? O pessoal que está sentado na galeria é o sermão da montanha. Então, não esquece, irmão. Vem para a casa do Senhor. Você é aquela pessoa que quando acabou esse culto, você já está assim, ó. Ai, o que vai pregar quarta? Quem que almoça já pensando na janta? O pastor Mateus deu até risada. O pastor Mateus já está almoçando, já está pensando assim, o que nós vamos comer na janta? Né? Diga assim comigo em voz alta, escutei o culto de domingo. Diga assim, o que vai pregar quarta? Quando acabou quarta, já pensa, o que vai pregar sexta? Faz aí, faz assim. Então você vai ser farto das coisas de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não, pastor, o que o senhor pregou hoje, eu não quero mais comer mais nada. Eu acho que eu vou vir só agora na Santa Ceia se der. Então você está doente. O doente não tem apetite. A pessoa saudável, ela tem apetite. Ela quer comer cada vez? Aplauda bem forte ao Senhor. Fique de pé. Dá um glória a Deus aí. Agora vamos orar, né, pessoal? Você está muito quieto na pregação me olhando hoje. Você está me cuidando, irmão? É isso aí. Vai prestando atenção em tudo que eu falo. Aleluia. Diga aí, eu quero ser feliz. E se surgir uma perseguição? Ai, pastor, aí
Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Por causa da justiça, exultai e alegrai. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos agora. Todos fiquem de pé. Isso, agradeça a Deus agora. Tem um versículo na Bíblia que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem seu mantimento, a ovelha da malhada seja arrebatada, nos currais não hajam vacas. Grita em voz alta comigo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Você vai se alegrar no Todo-Poderoso. A sua alegria, ela vem do Criador dos céus e da terra. A nossa alegria, ela é diferente do mundo. A nossa alegria, ela é diferente das coisas lá fora. Claro que Deus vai nos conceder as condições, Ele vai nos dar um casamento, vai nos dar filhos. Não é isso que a alegria não é uma coisa externa que produz uma alegria interna. Não, a alegria e a felicidade para Deus é algo interno que vai mostrar para todo mundo fora uma alegria que não tem lógica, uma felicidade diferente, uma paz diferente. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que Deus está controlando tudo. Agora chega diante de Deus, pobre de espírito agora, vai. Chega pobre de espírito, se humilha. Diga: Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti como o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo. Eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor. Se você por acaso pecou, chore mesmo. Chore, você tem que chorar. Você tem que dizer: Deus, eu me arrependo. Eu não posso chegar diante de Deus fazendo pouco caso do meu pecado. Eu tenho que sentir as minhas misérias, Senhor. Eu preciso sentir as minhas falhas. Eu não quero ser um cauterizado. Eu quero ser uma pessoa que sente o que fez de errado. Eu preciso chegar diante do Senhor pacificador. Eu encontrei o príncipe da paz. Agora eu vivo em paz sobre a face da terra. Seja misericordioso a partir de hoje com as pessoas. Comece a ser misericordioso com o teu filho, com a tua filha. Comece a ser misericordioso com as pessoas. Comece a ser mais amoroso. Trate bem, trate com amor, trate com carinho. Ainda que essa pessoa não mereça, diga em voz alta comigo: eu também não merecia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então levante as tuas mãos aos céus agora. Peça para Deus: Deus, eu quero ser manso, eu quero ser controlado. Louve ao Senhor Jesus. Eu tenho um Deus, aleluia, que não vai deixar essa luta me matar. Não, essa situação não vai acabar contigo. O desespero me tomar. Não, isso não vai acontecer. Por mais pressão que esteja, luta você está passando, a situação, o controle ainda está. O controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Vai levantando a sua voz. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Solte a sua voz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Levante as tuas mãos. Ainda que a figueira não floresça, sim, Jesus, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. A alegria chega. Vai cantando. O choro
choro dura uma Tá acabando, noite, tá mas acabando. a alegria, Tá acabando teu sofrimento. ela vem A felicidade. pela manhã. Jesus se importa. Jesus se importa com a nossa felicidade. Cante. E ainda que a figueira não floresça, Aleluia. que não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Glória. todavia me alegrarei. Não pare. Esse é o caminho da glória. Esse é o caminho do céu. Esse é o caminho da glória. É assim que nós vamos pro céu. É assim que a gente vai pro céu. É assim que a gente continua caminhando. Fruto na vide, Aleluia. e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Esse é o caminho que você vai para o céu. Esse é o caminho que eu e você nós caminhamos para a glória. Você não pode fugir disso que eu preguei hoje. Tudo bem, tem coisas externas que vão mexer com a gente, vão nos deixar felizes, alegres, mas isso não é a felicidade bíblica total. A felicidade bíblica independe do meu sofrimento. A felicidade bíblica independe do que eu estou vivendo no momento. A minha alegria, ela é uma intimidade pessoal com Jesus. Diga, a alegria do crente, ela vem de dentro para fora. Diga, a alegria do mundo é de fora para dentro. Aleluia. A sua alegria está vindo direto da palavra de Deus. Está sendo gerado no seu coração a substância daquilo que você espera. A fé. Você está recebendo agora um firme fundamento daquilo que você espera. E se prepare que esse ano vai ser um ano de muita felicidade. Grita em voz alta comigo, Jesus, Ele se importa tanto com a nossa felicidade, que Ele começa o sermão da montanha falando de felicidade. Então, com as mãos erguidas, declare isso. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Agora eu quero escutar a igreja cantando esse louvor. Vai lá, ainda, cante. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, Ela vem quando? ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Solta a tua voz aí e fala isso. O choro pode até vir. O choro dura uma noite, mas a alegria, Ela vem quando? ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Eu Solta a creio. voz, toda a igreja com a banda. E ainda que a figueira não Aleluia. floresça, O Senhor é que poderoso. não haja fruto O Senhor é poderoso. e o O Senhor é produto da poderoso. oliveira Vem com alegria. todavia Vem com alegria. Vem com a paz. Todavia me Vem com alegria. alegrarei. Vem com a paz. Todavia me alegrarei. E ainda Que a figueira não floresça, Aleluia. e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Sim. Todavia me alegrarei.
A bênção nossa vem da palavra. Levanta a mão aqui para esse altar. Esse ano a nossa fonte vai vir do altar. A nossa fonte não vai vir do homem, não vai vir das pessoas, não vai vir do dinheiro, não vai vir das coisas. Mas eu vou buscar esse ano em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão 12 fontes no domingo e serão 70 palmeiras. Logo depois da fonte amarga vai vir as 12 fontes de água doce. Deus me prova, depois Ele me dá aquilo que eu preciso, e vai ter muita palmeira para você descansar. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Bem forte ao Criador dos céus e da terra. Aleluia. Diga: Deus é fiel. Amém. Você que está em casa, vem correndo para cá ainda hoje, 15 e 18 horas, vem cá receber os ingredientes do bolo da felicidade. Aplauda bem forte ao Senhor. Você que está aqui na igreja, não senta.